Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, anúncio em podcast, foto DNA e ink colorido e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre conta internacional, cartões, fintechs e afins, né, que vem comentando, saiu nessa quarta-feira a minha, não aprovação, porque eu não fui aprovado, mas saiu a resposta do Mercado Livre, cartão do Mercado Livre, uma outra alternativa. Eu fui negado no Credit Card Zero, que tem Apple Pay, e também no Mercado Livre. Ambos são Itaú Card, não vejo motivo para essa negação. Palpito que seria alguma coisa em função da iConta, que você não pode ter outros serviços atrelados. Eu até tentei abrir uma outra conta no Itaú, mas não pode abrir aqui, era uma conta conjunta, porque você tem a iConta. Notícias. Cocatec. Começar mais uma vez falando sobre CES e chegou o dia. O Spotify na CES anunciou o Spotify Podcast Ads, a sua tecnologia de colocar anúncio dinamicamente dentro de um podcast por hora. Vai ser só nos podcasts proprietários do Spotify, porque ele, o conteúdo é dele, ele controla o conteúdo e também conhece o back-end, então facilita melhor a integração da tecnologia. Mas é só no início. Esperem anúncio dentro do Spotify nos podcasts. E aí entra naquele conceito que eu tô chamando de empresas não legítimas. Essas empresas de algoritmo, essas empresas que ficam monitorando ali a idade, o gênero, qual o tipo de dispositivo, qual a frequência que você ouve, o que te impacta mais. E assim vai... não vou usar a palavra te manipulando, mas vai te sugerindo coisas. Acaba sendo uma espécie de manipulação, porque de repente a grana que você ia gastar num sorvete, você vai gastar num sorvete com cobertura. Mas também a indústria da propaganda é assim desde sempre, então fica ela por ela mesma. Agora, tem um detalhe a mais aí. Quando eu tô na indústria tradicional, sei lá, eu tô num jornal, eu tô numa TV, eu vejo claramente que aquilo dali é um comercial. Até mesmo quando eu tô navegando na internet, eu sei que aquilo dali é um banner, é facilmente identificável um banner, até porque eu tenho os adblockers. Quando eu tô ouvindo música no Spotify e vem um anúncio, eu sei claramente que aquilo é um anúncio, porque eu tô ouvindo música e de repente vem alguém falando alguma coisa, isso se eu não sou assinante, eu sei que aquilo é um anúncio. Agora, quando eu tô num conteúdo de voz, né, generalizando podcast, eu tô ouvindo aquilo dali, e aí vem um anúncio, eu acabo, ainda que não seja com a mesma voz, mas eu acabo transferindo parte da influência, vou chamar assim, desse podcast pro anúncio. No caso da música, cada play é monetizado, parte monetizado com a grana, parte monetizado com o anúncio, então o artista leva a grana, mas no caso dos podcasts, por hora, é só conteúdo dele, então não tem que pagar nada pra ninguém. Ok, já é dele, é um conteúdo original, são os podcasts proprietários. Spotify ainda não falou o quanto que ele ganha com anúncios, mas nesse ano o anúncio do Spotify cresceu 30%. Isso no último trimestre, tá virando coisa aí de 200 milhões por trimestre. Vamos forçar aqui uma barra, 4, vai dar 800 milhões de trumps. E a previsão, isso o Spotify falou, a previsão para anúncio de podcast em 2021 é que ele fature no ano $1 bilhão. Portanto, mais do que fatura hoje com o anúncio. Outra coisa também que eu curti foi o painel onde a Apple falou sobre privacidade, a chefona de privacidade da Apple, e ela falou, olha, a gente escaneia as fotos que são enviadas pro iCloud buscando se tem algum abuso infantil. Ok, então quer dizer que tem gente agora que tá espiando as minhas fotos do iCloud? A Apple não especificou como é feita essa identificação. Existe, que é o que o Facebook usa, o Twitter usa, o Google usa, uma tecnologia da Microsoft, que é a Foto DNA, onde você tem um banco de dados dessas fotos que já foram identificadas, aí você bate a foto contra o banco de dados e faz a identificação. A Apple tem uma tecnologia que identifica objetos nas fotos, e isso é feito no próprio iPhone, não tem necessariamente o envio da foto, então vamos aguardar mais detalhes. Tem algumas coisas que são delicadas de você falar, porque pressupõe que você é favorável a abuso infantil. Óbvio que
não. A gente convive em sociedade, a gente faz alguns acordos sociais, aceita ceder parte da privacidade em função desse convívio social. O governo meio que sabe a movimentação financeira de todo mundo, porque a gente tem que pagar imposto de renda, então, né, tá pagando tudo direitinho. A gente faz algumas concessões. É o caso, por exemplo, da porta dos fundos. A Netflix vai ter que retirar o conteúdo do ar, porque saiu uma liminar de um desembargador, dizendo basicamente o seguinte: olha, do jeito que a coisa tá hoje, né, os ânimos aquecidos, já passou o Natal também, retirar do ar vai ser menos danoso do que deixar no ar. Então vamos retirar. Provavelmente essa liminar vai cair, não consigo ver essa decisão se mantendo. Mas é uma argumentação interessante, é uma coisa de contrato social. Outro exemplo, a Samsung se enrolou porque está enviando dados para a China. Ela se explicou, falou: olha, eu tenho aqui na manutenção do dispositivo uma empresa que faz essa análise do uso da bateria, detecta vírus, vê o que pode ser limpo, né, os arquivos desnecessários. Só que eu preciso de algumas informações para fazer essa análise. E aí são essas informações que vão parar lá na China. Só que, né, de novo, a China, eu não tenho problema nenhum com os chineses, mas a China, a coisa ela é meio fechada. Como é que eu argumento qualquer coisa? E outra, tem que me dar a opção de não enviar para a China. Já falei aqui e repito, a China faz aquilo que todo mundo faz. Até agora o Spotify tá fazendo também. Então todo mundo faz, o Twitter faz, o Google faz, o Facebook faz, porque esse é o negócio deles. Eu até poderia dizer que tem um pouco mais de transparência, mas é só olhar o caso da Cambridge Analytica que a gente vê que não tem transparência nenhuma. Mas, né, pelo menos a gente fica sabendo. Então eu sou favorável a abuso infantil? Não. Sou favorável a alguém ficar espiando a foto de todo mundo? Também não. Mas por contrato social, se tem que ficar espiando foto, espia as fotos. Embora, vou lembrar de novo, foto DNA não espiona as fotos de ninguém. É um hash, cruza com o hash do banco de dados, problema resolvido. Aceito esse contrato social para fotos na nuvem. Mas saiba disso. Se você tem alguma foto, de novo, não é foto de abuso infantil, mas sei lá, foto do seu cartão de crédito que você quer guardar, e vamos combinar, é uma informação sensível, não coloca ela na nuvem. É a história que eu tava falando no final do ano passado, do Celebgate, que a galera que faz agora não tá mais colocando na nuvem nem no dispositivo. Tá criando uma rede paralela, um conjunto de dispositivos em paralelo, que não vai pra nuvem, pra armazenar esse conteúdo. Que é mais de CES? Samsung, aliás, dia 16 de janeiro, semana que vem, deve ser o anúncio do Galaxy Fold aqui no Brasil, que a Samsung falou: acho que eu vendi aqui uns 400 mil, 500 mil unidades, ainda não precisou. Trouxe na CES o S10 Lite e o Note 10 Lite, que tem um punch bem legal, são bem top de linha. A economia fica no design, que você não tem materiais premiums, e também nas câmeras. De celulares, outra coisa curiosa, a Hisense trouxe um smartphone com tela de e-ink colorida. Interessante porque o e-ink exige pouca bateria, seria extremamente econômico. A taxa de refresh tá maior, tá mais vívido, mas não é o tipo de tela para se colocar num smartphone gamer, por exemplo. E falando de atualização de tela, a Asus trouxe um monitor de 360 Hz, monitor gamer, claro. Outra coisa que achei interessante da Samsung, um SSD, evolução do T5, T7, com leitor de impressão digital. Eu já tinha visto o pendrive com leitor de impressão digital para segurança. Bacana ter SSD também. De carros, né, que todo mundo tá com um pezinho nos carros. A Samsung mostrou um sistema de entretenimento em parceria com a Harman. Tem as telinhas, o som bacanudo, tem Bixby, a sua inteligência artificial. É o Digital Cockpit 2020. Outra coisa que eu achei puro marketing, me diz aí, Coca, se não é marketing ou não. A IBM, junto da Daimler, tá estudando, através da computação quântica, a criação de baterias de estado sólido para carros. Falou computação quântica, né? Tem uma vibe danada de marketing, mas qual é a ideia? Bateria de estado sólido, hoje o que você tem nas baterias é um líquido, o eletrólito é um líquido. A ideia é transformar isso para algo sólido. Sendo sólido, você aumenta a densidade, você consegue fazer baterias com maior capacidade, com menor tamanho, você consegue usar qualquer forma para a bateria. O grande problema é que os eletrólitos sólidos, eles não são tão bons condutores quanto os líquidos. Aí é que entra o poder computacional da computação quântica para criar modelagens, para descobrir, digamos, a forma perfeita das moléculas para tornar a bateria de estado sólido um pouco mais viável. Já existe, já é uma tecnologia existente. Na indústria tem, em alguns casos específicos onde tem a necessidade, você tem bateria de estado sólido, mas ainda não é carne de vaca como quer fazer a IBM com a computação modelagem através da computação quântica. Hoje é viável você fazer essa modelagem em computação tradicional, só que é muito demorado. De wearables, smartwatch, da Xiaomi, no final das contas, através da Huami, com 2 Amazfits, também fones de ouvido, Amazfit Power Buds, que são fones de ouvido AirPods, sem cancelamento de ruído, mas com monitoramento de frequência cardíaca, e também tem os Zen Buds, que não são fones de ouvido
ouvidos propriamente tal. É para você usar quando for dormir, vai fazer um monitoramento do teu sono, vai fazer um monitoramento da frequência cardíaca e vai isolar o som. Você não consegue dar um play numa música, num podcast, mas você tem sons zen, sons relaxantes. E Assunto, também nessa CES, Assunto ela tem uma boa tradição finlandesa em relógios esportivos e trouxe nessa CES seu primeiro smartwatch, o Assunto 7, rodando o Google Wear OS. De rede social, o Twitter tá trazendo aquelas mudanças que estavam em teste nas conversas, as threads, os fios, para você visualizar melhor quem tá respondendo o que e como. Também vai trazer um esquema de você determinar, não exatamente o alcance de um tweet, mas quem pode interagir com aquele tweet, responder aquele tweet. Não, só pode ser como hoje, qualquer um pode dar um reply. Não, só as pessoas que me seguem, só as pessoas que eu cito nesse tweet. Ninguém, é uma coisa de repente polêmica, não quero que ninguém dê reply. Você fecha, você tranca, as pessoas vão conseguir ver, mas não responder. Outra coisa bacana por parte do Facebook, que é uma coisa rara, é que ele demitiu alguns funcionários que estavam abusando do seu poder de acessar aos dados e assim stalkear as pessoas. Muito bem-vindo. Quando você descobre que tem alguma coisa errada, você tem que agir. O Facebook, junto do eBay, foi avisado, tá rolando aqui um esqueminha de falsificação de produtos, tem que agir, não se pode fazer de morto, né? Cutucada aí direta no Mercado Livre, que se faz de morto no tantão de caso que se tem de golpe. Quando o assunto é segurança, é aquilo que eu falo de uma gangorra, né? Quanto mais seguro, menor o conforto, quanto maior o conforto, menor a segurança. Uber vai começar a adotar o esquema de PIN para corrida. Tava em teste e vai adotar. Vai chegar aos pouquinhos, mas como é que vai funcionar? Você entrou no Uber, você vai ter que fornecer um código e o motorista vai ter que digitar aquele código para dar seguimento na corrida. Isso resolve algumas coisas bem práticas de você não entrar no carro errado. Tem gente que não verifica a placa. Mas é um problema da pessoa. Sim, mas como empresa, você tem uma responsabilidade, um tantão de gente que se complica. O PIN é uma maneira de você aumentar essa segurança. Claro que sempre tem que ter o tal do usuário educado que eu chamo. Às vezes a pessoa é até esperta, verificar o motorista, a placa e tal, mas como é que ela faz isso? Ela entra no carro e diz, boa noite, você é o fulano de tal, não é? Se o cara for um picareta, é óbvio que ele vai falar que é o fulano de tal. Você não pode dar a informação. Você é quem mesmo? Que eu não vi aqui o motorista. Aí a pessoa responde, é você mesmo que tá certo. De repente, até na hora de você fornecer o número PIN, fornece um PIN errado só pra errei aqui, é 8. Porque se você fornece o número errado e é aceito, né? Se bem que você pode fazer uma verificação simples. Você forneceu o PIN. O cara digitou o PIN e a corrida não iniciou no aplicativo, você já sabe que tá rolando alguma coisa esquisita. As ações das empresas ajudam, porque elas não podem se fazer de mortas, mas, né, sempre usuário educado. De Google, tempo que não falo de Google, no Chrome 80, não vai ser tão incisivo a notificação. Olha, esse site aqui quer te mandar notificação. Você topa ou não topa, permite ou não permite, trava a sua navegação. A ideia é fazer uma coisa, mostrar de uma maneira não intrusiva e vida que segue. Como que tá fazendo o Firefox? Google se enrolando com a Sonos. Sonos falou que apresentou o seu projeto de alto-falante esperto de 2013. E aí o Google copiou e fez a sua própria solução. Tem coisa de patente aí envolvida. Também tem treta de patente junto da Amazon. Mas falou, não vou brigar com a Amazon agora, não. Deixa eu focar aqui no Google. Depois eu brigo com a Amazon. O Totok, aplicativo de videoconferência lá dos Emirados Árabes, que foi banido das lojas, foi atualizado e voltou pro Google Play. Tava aqui infringindo algumas regras. Agora se adequou, não especificou quais foram essas violações. Acredito que com essa atualização é uma questão de tempo para voltar também para App Store. E a Apple compartilhou algumas estatísticas da App Store. Na virada do ano, foram 386 milhões de trumps. Na semana de Natal, Ano Novo, 1,4 bilhão. Outro dado que eu curti, 75% dos usuários de iCloud estão com autenticação em 2 fatores ligado. Podcast, hoje são 800 mil podcasts em 155 países. Existem coisa como, um pouquinho menos, mas para te dar uma ordem de grandeza, 200 países. Agora o dado que mais me chamou a atenção foi que existem 100 milhões de usuários ativos do Apple News nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Achei um tantão de gente, né? Cadê esse pessoal todo? Faltou alguns números mais expressivos. De alguma maneira foram muito genéricos. De AirPods, a galera fez as suas estimativas e a receita chega junto da receita de Uber, de Adobe, ou Nvidia, mais do que AMD, mais do que Spotify. Tem gente que não concorda exatamente com essas estimativas, mas mostra que é grandioso o produto e como as coisas para Apple são grandiosas. Ela tá lá com 1 trilhão, que são 1.000 bilhões, que já é muita coisa por si só. Fica essa perspectiva. Tem analista também dizendo que 2020 as ações da Apple vão cair. E tem uma coisa curiosa que tá indo muito bem. E tá indo muito bem há muito tempo. Então vai, né, cada vez chegando
chegando mais perto o momento de não ir tão bem. Fica cada vez mais evidente a pergunta, não, mas será que vale isso mesmo? O ponto é que a Apple vem se diversificando. Você tem relógio, você tem fone de ouvido, você tem, vou chamar de acessórios, você não tem só computador e smartphone, você tem outros produtos, você tem serviços que tá fazendo muita grana. E uma outra coisa que a Apple fez um golpe de oportunidade que eu curti foi um concurso para fotos modo noite. Golpe de oportunidade, marketing, whatever. Mas o modo noite tem me impressionado. Quero ver o que vai sair desse concurso. Tenho certeza que vai ser surpreendente. É só você postar no Instagram, colocando a hashtag ShotOnIPhone e também Night Mode Challenge. Obviamente já favoritei aqui a hashtag no Instagram Night Mode Challenge porque quero acompanhar. E para finalizar, deixa eu registrar aqui que o Pirate Bay compartilhou o tamanho total dos seus arquivos, 2.6 petabytes. Isso de seed ativo, que você pode baixar. Ao todo, você tem 6.7 petabytes, mais ou menos aí, coisa de um terço ainda estaria ativo. Em 2014, a Suécia deu aquela segurada no Pirate Bay, teve uma queda a partir de 2014, mas desde então vem crescendo, ainda não atingiu a taxa de crescimento de 2014. Ainda está abaixo, mas está se recuperando. Acredito que com a profusão que a gente está vendo dos streamings, vai acelerar esse crescimento. E assim, cheio de cartões de crédito, contas bancárias e afins, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.